para o céu, abençoa as crianças estão vendo esse vídeo. e abençoa Esse culto. Recebe Nosso louvor. Em nome de Jesus, amém. Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Suba os montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem, vem, vem! Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. As trombetas soarão, abalando céu e chão. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem, vem, vem! Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. E as muralhas ruirão. E as muralhas ruirão. Hey! Oi, crianças! Como vocês estão? A palavra de Deus nos fala em Marcos 16:15. Aqui na palavra de Deus está escrito assim: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eu quero que vocês guardem isso aqui na memória e no coração. Hoje nós vamos cantar a segunda parte daquele cântico que eu cantei no outro vídeo, que diz assim: quem traz almas para Cristo, como o sol brilhará e Deus o recompensará. Hoje nós vamos falar: quem ora sempre, sempre, como o sol brilhará e Deus o recompensará. Vamos cantar? Quem traz almas para Cristo, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem traz almas para Cristo, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Segunda parte. Quem ora sempre, sempre, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem ora sempre, sempre, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Na outra vez, nós falamos que quando falamos de missões, nós temos 3 verbos, que é ir, orar e ofertar. Então, quando nós falamos quem traz almas para Cristo, é ir. Quando nós falamos quem ora sempre, sempre, é orar. Então, ir, orar e ofertar.
Por quê? Porque nós temos que nos preocupar com essas 3 coisas. Quando aquele texto que eu falei aqui na Bíblia, ele diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho, é porque Jesus quer que a gente fale dele para as outras pessoas. Porque o amor de Deus é muito grande. Olha, se eu abrir os meus braços aqui, eu não consigo fazer o tamanho, eu não consigo medir com os meus braços. Por mais que eu abra os meus braços, eu não consigo medir o tamanho do amor de Deus por nós. Então, Jesus está falando: vá, fale de mim para o seu amiguinho, vá, fale de mim para o seu padrinho, para o seu avô, para a sua vovó, fale de mim para o seu vizinho. Jesus quer que a gente fale dele, isto é, do grande amor de Deus para as pessoas que ainda não conhecem. E quando a gente fala orar, eu vou orar pelo quê? Olha só, eu trouxe hoje para vocês 2 gravuras. Olha, um menino e uma menina orando. Então vamos cantar? Quem ora sempre, sempre, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem ora sempre, sempre, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Deus quer que a gente ore pelas pessoas que ainda não conhecem Jesus. Deus quer que a gente ore pelos missionários que estão no campo missionário. E hoje eu quero mostrar o mapa mundi para vocês de novo. Se tiver um atlas ali na sua casa, é muito bom que você olhe para ver quantos países que existem no mundo, para que a gente peça a Deus que mande missionários, para que a gente ore a Deus para que envie pessoas para falar de Jesus naqueles países. Quem sabe lá na sua casa, aí na sua casa, você combina com o papai e a mamãe para orar por um missionário, por uma missionária ou por uma família de missionários que estão em outro estado do Brasil, que estão em outro país do mundo, e pedir a Deus que dê saúde para eles, que peça a Deus que dê palavras da boca, que eles falarem tudo que for necessário para que eles entendam o grande amor de Deus por eles. Crianças, a palavra de Deus nos fala que nós devemos fazer as coisas de uma forma muito especial, porque Deus está ensinando a gente a fazer as coisas. Então, porque você é criança, eu sou muito pequeno, eu não sei fazer isso. Não, crianças, ali na sua casa mesmo, você pode ser um missionáriozinho. Você pode lembrar de orar pelos seus coleguinhas. Nesse tempo que a gente não pode ir na escola, você pode orar pelos seus coleguinhas. Olha, e agora eu quero falar uma coisa para vocês. No vídeo passado, a gente falou sobre o meu nome e como que vocês iam me chamar. Falei que vocês podem me chamar de Tia Dô. Então, eu quero dizer para vocês que eu nasci no município de Lacerdópolis, Santa Catarina. É um município que tem muita gente que mora na roça, a cidade é bem pequena, as pessoas plantam muitas coisas, as pessoas criam vários animais em casa, sabia? Criam vacas, galinhas, ovelhas, cabritos, coelhos e mais um monte de animais. Então, a cidade é muito pequena. E eu moro na cidade de Joaçaba, Santa Catarina, onde tem a igreja que eu congrego.
Mas hoje eu quero falar para vocês da minha roupa. Eu estou vestida de atleta. Não posso ficar de camiseta e nem de short, porque eu estou sentindo frio. Aqui do meu ladinho tem um aquecedorzinho bem pequenininho ligado. E eu gosto muito, muito, muito de esportes e vou mostrar para vocês uma medalha, porque no ano passado eu fiz a minha primeira maratona. Ok? A gente tem que praticar esporte, a gente precisa se movimentar, porque o nosso corpo, ele precisa de movimento. A gente tem que praticar esporte com bola, com corda, com peteca. A gente tem que se movimentar, porque tem que cuidar bem do nosso corpo. A Bíblia diz que o nosso corpo é um templo, isto é, o nosso corpo é a casa de Deus, porque Jesus veio morar aqui em nós. Combinado, crianças? Último desafio. Você vai memorizar Marcos 16:15. Combinado? Onde Jesus chegava, sempre muita gente se aproximava dele para ser curado e ouvir os seus ensinamentos sobre o reino de Deus. Certa vez, quando ensinando e curando uma grande multidão, ele fez mais um dos seus grandes milagres. Aquela multidão estava com fome, porque já era tarde e Jesus alimentou a todos e com apenas 5 pães e 2 peixinhos. Havia 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Venha comigo que eu vou contar para vocês o que aconteceu depois disso. Essa história está em Mateus 14, 22 a 33. Não tenha medo, Jesus está com você. Chegando à tarde, Jesus falou aos seus discípulos: subam no barco e vão para o outro lado do lago, enquanto me despeço das pessoas. Depois que se despediu das pessoas, Jesus subiu ao monte para orar e ficou escuro e lá estava ele sozinho a orar. O barco dos discípulos já estava bem longe da terra, no meio do lago, e o tempo começou a mudar. O vento soprava contra o barco e as ondas batiam com força no barco. Já era de madrugada quando Jesus foi até lá andando em cima da água. Os discípulos ficaram apavorados e exclamaram: é um fantasma, é um fantasma! Nesse momento de grande medo e pavor, Jesus disse: coragem, sou eu, não tenha medo, sou eu, Jesus. Pedro, um dos seus discípulos, falou: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Jesus falou: venha, Pedro. Então Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Mas quando ele sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou, e os discípulos adoraram Jesus dizendo: de fato o Senhor é Filho de Deus. A história bíblica nos ensina que os discípulos de Jesus tiveram medo quando o vento e as ondas vieram sobre o barco. Quando não reconheceram Jesus e pensaram que era um fantasma, Pedro sentiu medo quando deixou de olhar para Jesus e começou a afundar. A história bíblica nos ensina que Jesus foi ao encontro dos seus discípulos, mesmo em meio àquele ambiente de terror e medo. Ele não os abandonou. Quando entrou no barco dos seus discípulos, ele trouxe paz e repreendeu tudo que os assustava. O vento parou de soprar forte e as ondas se acalmaram porque Jesus entrou no barco. A história bíblica nos ensina que o barco é a nossa vida, os ventos fortes e as grandes ondas são os problemas. Jesus quer que tenhamos fé e creiamos que Ele tem poder para dominar e repreender todo o nosso medo. Jesus nos estende a mão e fica conosco. E você, tem medo de quê? Não precisa ter medo. Creia que Jesus pode ajudar você.
Faça como os discípulos de Jesus, que o adoraram e reconheceram que ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Não perca a oportunidade de aceitá-lo como seu Salvador. Jesus está dizendo para você: coragem, não tenha medo, eu estou com você. O Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Ele lhes respondeu: por causa da pequenez de vossa fé, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. Mateus 17:20. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12. Eu escrevo essas coisas a vocês que creem no Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. 1 João 5:13.